chegou a nossa vez, né? Então agora a gente vai inverter os papéis, né? A gente passou o dia inteiro, a gente está no 12º Tecnobio, Cana Sudeste, né? Evento idealizado e fundado pelo Alexandre de Sene, professor, né? Pesquisador, autoridade no assunto controle biológico. Passou o dia inteiro entrevistando todo mundo aqui, né? E agora é minha vez de colocar ele para falar um pouco, né? Então, obrigado por eu estar aqui. Na verdade, parabéns pelo evento, foi um evento incrível. Eu que sou comunicador, né? Sou da área de comunicação, marketing, né? Aprendi um monte aqui hoje. Imagino quem é da área quanto aproveitou, né? Se deleitou com a quantidade de informação. Então vamos começar falando o que você achou do dia de hoje. Qual o saldo para você, né, do que aconteceu hoje? O que representou esse 12º Tecnobio Cana Sudeste? Olha, na verdade eu acho que tem que fazer uma retrospectiva, né? De quando a gente começou, que era mais generalista, eu acho que tá cada vez o evento mais especialista. E o público que vem para cá, eles vêm com essa ânsia aí mesmo, né? De buscar informação, novidade, aquela que vai demorar para sair da universidade e chegar até ele. Ele pega aqui ela antes, fresquinha ainda assim, né? Então, o que eu senti do evento é a ânsia. O pessoal, mesmo que tem vindo nos últimos anos, aquela ansiedade de poder estar vendo coisas novas e compartilhando as experiências deles, né? Porque as palestras de usinas, de fornecedores, dessa vez não teve, mas sempre tem, mas palestra de quem planta é muito importante, porque eles trazem a aplicação daquilo que a gente fala tanto aqui, eles aplicando, e as dificuldades, como aconteceu nesse evento, que veio falar dos gargalos, né? E a gente, na verdade, né, falando aqui, quem vai assistir, né, esse material que a gente está produzindo aqui, não são só especialistas ou pessoas que já lidam com controle, né, biológico. Então, assim, explica para a gente rapidamente o que é o Tecnobio, né, que é esse evento que a gente está falando, que a gente passou o dia inteiro hoje, né, o que é o Tecnobio? O Tecnobio é um evento, ele foi criado e ele para divulgar a parte técnica científica, mas muito mais técnica, ou seja, aplicado já no campo, de controle biológico. E quando a gente começou, o controle biológico era basicamente o uso de vespas e predadores e fungos, bactérias, vírus, mas hoje não. Hoje também óleos vegetais, extratos de plantas, atraentes repelentes de insetos, como feromônios, também são biológicos. E, logicamente, que todas as práticas anexas, as práticas que são compatíveis com o biológico. Então, até químico, mas o químico compatível. Esse é o universo do Tecnobio. Legal. E na sequência, né, já que a gente já explicou o que é o Tecnobio, né, o controle biológico, como você resumiria, né, a técnica, né, do controle biológico numa frase para a gente contextualizar as pessoas que também vão assistir esse nosso material? O que representa, o que é o controle biológico? Se for bem poético, eu posso falar que é a vida para a vida, porque é ser vivo controlando o ser vivo. Então a gente nada mais do que faz é pegar o que a natureza já faz, compreender isso e manipular. Simplesmente isso. Ou seja, o que se utiliza nas lavouras e plantações através do princípio químico, a gente substitui por elementos, né, naturais, né, e eles combatem naturalmente aqueles outros micro-organismos ou espécies, enfim, ou pragas que, né, existem lá. Naturalmente isso já acontece, né? Então, para qualquer praga que você tem um complexo de organismos que vão até lá e consomem ela, né? Mas só que o problema é que na natureza, para poder um inimigo dela poder controlar essa praga tem que aumentar a população. E aí, a hora que ela aumenta, normalmente ela rompe aquela barreira de causar prejuízo para a cultura. Então, o biológico ele chega meio tarde. Nós, humanos, a gente produz ele e solta ele em alta população antes. Entendi. E aí, no caso, a gente vê aqui, né, falando de controle biológico, é muito normal ver grandes produtores, usinas, indústrias em geral, né, já antenados e caminhando, né, no controle biológico. E os pequenos e médios produtores, né, enfim, esse outro nível do agronegócio, como é que você vê ele no controle biológico? Isso já está acontecendo ou ainda não? Boa pergunta, porque na verdade, quando a gente pensa em controle biológico, você já imediatamente remete seu pensamento ao pequeno agricultor. E na verdade, o controle biológico só evoluiu, avançou e se desenvolveu com o grande.
Porque eram eles que iriam usar. Se a gente os convencesse e tivesse tecnologia para isso, eles iriam usar em grandes áreas e aí, por fim, uma empresa se consolidaria. Entendi. Então, assim, apesar das tecnologias para o grande e para o pequeno ser a mesma, o modo de usar não, porque um grande ele compra toneladas de um produto e o pequeno vai comprar um saquinho. Né? É óbvio que quando isso chegar, por exemplo, em cooperativas, que tem chegado, ou ele chegar em supermercados e as pessoas poderem adquirir isso individualmente, embalagens individuais, isso amplia até para Quando jardins, massificar, né? né, a técnica, né, Isso. ela vai se tornar mais popular em termos de custo e tudo mais. Então ainda tem migrado para os pequenos, mas o acesso para os pequenos ainda é bastante difícil. Para os grandes é mais fácil. E até pelo que a gente conversou hoje aqui e viu muito sendo exposto nos painéis, a gente pode dizer que o controle biológico não é mais uma opção ou uma necessidade, é uma obrigação. Em vários sentidos, né? Primeiro que o planeta exige que seja tudo mais sustentável. Então ele vem na direção certa do que o planeta quer, né? E também o planeta já não aguenta mais produto que está contaminado, né? Pelos excessos, não por causa do A químico. própria emissão de carbono. Porque exatamente, o químico ele cumpre o papel dele, o problema é que a gente usa em exagero. Então o mundo clama por isso, né? E vamos piorar um pouquinho. Chegamos num momento de tanta resistência a químicos e transgênicos que praticamente vai ficando sem solução para algumas pragas. E o biológico vem salvar o químico e transgênico. É além de tudo, uma alternativa a pragas que já não reagem à solução química. Isso né? aí. E aí, no caso, a gente pode dizer, então, que é um caminho reverso, né? Na verdade, é o ponto final, que é o consumidor, ditando um novo comportamento que exige produtos que tenham uma determinada classificação de produção e composição e tudo mais, que vem trazendo até chegar. Você só consegue isso com o biológico, com o controle biológico. Hoje, sim. Mas também existem outras linhas aí de tratamento natural, onde você não faz nada e fica só regenerando a sua cultura, por exemplo. Então, existem outros, mas o biológico é o que te entrega mais prontamente o resultado que você espera. O restante, você tem que ter alguma perda. Entendi. E aí, diante da necessidade de aumento de produtividade, do consumo, né? Nós não temos tempo para isso. Não tem como fazer isso, né? É. Entendi. E aí, então, a gente conclui esse dia de hoje trazendo todas essas informações sobre, né, o controle biológico, sobre a importância dele, o equilíbrio dele. A gente falou hoje aqui sobre formas de aplicação, falou sobre técnicas, falou, né? A gente teve pesquisadores falando, a gente teve empresas falando, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente chega no ponto que a gente compartilhou muito conhecimento hoje aqui, né? Foi muito conhecimento compartilhado. E a gente fala assim, então a comunicação ainda é fundamental, seja, né, em qual segmento for. E aí me surgiu, a gente falando de inovação, de controle biológico e comunicação, eu lembrei de um projeto aí que está para sair, que é o agrológico. Sim. Você pode falar para a gente um pouquinho do agrológico? Aliás, qualquer um dos dois aqui fala desse problema, mas você fala muito mais, inclusive. Mas ele vem de encontro a essa necessidade de a gente estar ocupando nichos que não são muito habitados pelos aqueles frequentadores dos ambientes agrícolas, né? Que é o mundo virtual. A gente critica tanto, né, de ter muita porcariada no mundo virtual, mas quem critica não faz nada para povoar com coisa boa. Então nós vamos fazer a nossa parte. A gente vai povoar com coisa boa. Bom, complementando aqui, né, eu fiz uma pergunta coringa, na verdade somos parceiros, né, nesse projeto, né, a Forbus, a Ocasio, né, e a Pepper junto. Né, então a gente traz para o mercado esse projeto que é o agrológico, né, que a gente brinca, né, que tudo é agrológico. Né, e esse projeto tem como objetivo que a gente construa uma plataforma de comunicação digital, entendendo que no campo mais de 70% das pessoas já têm acesso e que grandes hashtags já existem na internet, né, produzindo volumes de consumo de conteúdos gigantescos, e existe essa carência, né, da informação mais profunda, né, ainda respeitando essa questão de como envelopar ela para ela ser palatável, ser amigável, para não ser aquele negócio técnico, chato e que às vezes é mal compreendido ou não entendido. Né? Então, o agrológico vem em breve aí, né, nas redes sociais para a gente trazer essa informação sobre controle biológico para cana, para soja, principalmente. Depois, a gente vai abrir para outras culturas e aí a gente pretende, né, acessar esse público, né, de produtores rurais, enfim,
e conectar marcas e o público agro de uma forma relevante, eficiente, levando conteúdo, mas com bom humor, né, através de várias plataformas. Então vai ser desde um blog com um artigo mais denso, mais profundo, até uma sketch de humor da rotina no campo, passando por outras questões, né, de conteúdo que a gente possa envelopar e ser mais eficiente. Bom, para finalizar, considerações suas sobre o nosso dia de hoje. Tecnobio, 12º. Imagino que quando você pensa 12º, né, na verdade tiveram outras edições, né, mas o Cana Sudeste 12º, né? Mas o que passa na tua cabeça, Alexandre, hoje, depois de um dia como esse, 12ª edição, que te acende esses 12 eventos aí? O que deixa forte para a gente é o interesse, né? As pessoas interessadas, elas fazem questão de estar aqui e compartilham isso, né? Elas vivenciam. Depois de um evento como esse, você vai rodar o Brasil e eles estão lá com o material do Tecnobio. E o Tecnobio ainda, agora que vai ter essa parte digital, ainda vai ficar muito tempo exposto. Então, assim, é uma felicidade de ver que a gente tem conseguido, mesmo pequenininho como somos, né? Tem conseguido trazer a informação mais clara, mais precisa, sem achismo, sem falsas ideologias até, que muitas vezes tem, para o agricultor. Para ele sair daqui e sair aplicando. Ele sai daqui aplicando o controle biológico, porque ele aprende aqui tudo que tem de mais novo, tudo aquilo que está mais confiável e o melhor, ele sai daqui ainda motivado para avançar naquilo que nós expusemos, que tem um caminho ainda a ser percorrido. E muitas vezes ele mesmo percorre esse caminho e traz as respostas. Então, para concluir de forma resumida, eu estou fazendo uma colinha aqui, né? Que eu fiz. Sim. Né, assim, você falou, né, do agricultor, que ele sai daqui para aplicar e tal. E aí, nesse sentido, se a gente fosse bem objetivo, qual é o grande diferencial que o controle biológico tem de forma prática na vida desse agricultor? Bom, primeiro que é um produto que vai ficar durando lá no campo e controlando, né? Já a gente não tem isso com outros tipos de controle. Geralmente eles são mortos, né? Então você aplicou, funciona no período de vida dele, matando aquele alvo e um pouquinho mais além daquele alvo, né? Porque não são seletivos, em grande parte. Mas o diferencial principal é que eles têm algo que persiste e que pode persistir para anos seguintes, inclusive, né? Então esse é o grande. E é óbvio que tudo que nós mencionamos, não tem impacto, você não tem contaminação, você não tem o agricultor que acaba tendo alguma contaminação por causa de produto, não tem morte dos organismos ao redor, preservando o ambiente dele. E mais interessante ainda, funcionando, né? Porque a gente tem muito produto hoje no mundo que perderam a eficácia, né? E agora os biológicos vêm e não tem mais essa questão da genética, né? De conseguir desenvolver uma resistência, geneticamente falando, para um organismo. Eles não, eles são vivos, né? Eles também são complexos. Se a gente for falar nesse sentido de duração, inevitavelmente a gente fala que isso torna viável até financeiramente, né? Sim, por conta, sim. Né? Isso entra na conta, Você né? dilui o seu custo, né? Sim, são muitas vantagens. A gente ficaria aqui elucidando isso e colocando exemplos práticos de monte. Para isso tem um agrológico. Para isso tem um agrológico. A gente vai falar disso ainda. Alexandre, muito obrigado por eu estar aqui. Parabéns pelo evento. Vai ser realmente um prazer poder compartilhar contigo os próximos passos do agrológico. Parabéns. Mais uma vez, foi um evento incrível. Obrigado aí por tudo. Obrigado, você fez diferença aqui também. Então, obrigado por essa iniciativa da gente estar com novos meios de estar divulgando o que a gente faz. Muito obrigado. Legal.